paz, igreja. Toda terceira quarta-feira nós estamos aqui para aprender um pouco mais de cura, de libertação. A gente sempre está desafiando a igreja a jejuar, não é? Você pode começar na quarta-feira, você pode começar na terça, quem sabe na segunda. Mas o mais importante, e eu oro para que os cultos de quarta-feira realmente eles ganhem força. Amém? Mas ganhem força de uma forma realmente não religiosa. E eu louvo a Deus porque nós estamos no caminho. Porque desde a abertura, nos cânticos, na ministração dos dízimos, a gente nota que há uma necessidade nossa de quê? De melhorar. Há uma necessidade nossa de olhar para Cristo. E nesse culto de cura e libertação, hoje, 17 de janeiro, que nós gravamos, que em nome de Jesus você possa compartilhar, ele é um culto que, como foi dito aqui no início, a gente às vezes fica muito distante de ver o poder de Jesus Cristo na cura, né? Numa cura física, né? Se bem que eu creio que a minha esposa será curada em nome de Jesus. Assim como eu cria que a minha sogra iria se converter, e ela se converteu. Eu creio. Quando vai ser? Não sei. Vai ser? Eu também não sei. Mas o que move o meu coração é entender mais a palavra, estar aqui com vocês desde o início, ouvindo a palavra e sabendo que nós estamos aqui em comum para honrar e glorificar o nome do Senhor. E não é só a cura, não é só a cura física, não é só a cura da alma, não é só a cura espiritual, é a libertação, é cura e libertação. Que você, em nome de Jesus, esteja muito sensível com o Espírito Santo. Porque a libertação, ela acontece às vezes sem saber que nós estávamos o quê? Presos e cativos. Eu não me canso de repetir isso. Porque já houve libertação de pessoas que eles nem sabiam que estavam cativos. Acontecimentos do passado, acontecimentos realmente que bloquearam a alma, e que apenas então somente, como foi dito aqui, a palavra, ela é suficiente para quê? Para dividir o joio do trigo, juntas e medulas, a alma do Espírito. Até aqui, durante todas essas quartas-feiras que nós falamos de cura e libertação, nós falamos de quem somos em Cristo Jesus. Esgotamos até esse assunto durante, eu acho que 3 ou 4 quartas-feiras. Depois nós falamos de que somos filhos de Deus, para nos apropriar do quê? Das promessas de Deus. E falamos também que há um mundo espiritual. Um mundo onde nós temos que travar o quê? Uma batalha. E hoje, por mais que você saiba, e eu acredito que você saiba, nós vamos falar de um dos assuntos mais importantes da cura e libertação, que é do inimigo. Se eu não conheço o inimigo, se eu não sei a estratégia do inimigo, porque estamos numa batalha espiritual, a probabilidade de eu ser curado e liberto, ela é muito pequena. Então eu convido a igreja a João 10:10.
João 10:10. Amém? Amém. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Pai, em nome de Jesus Cristo, que o seu Espírito Santo fale conosco, que nós estejamos por inteiro, Pai. Pai, em nome de Jesus, que tudo que for dito aqui seja para curar e libertar a nossa alma, o nosso espírito. Para que uma atmosfera do Espírito Santo tome conta desse lugar, como eu tenho certeza que já tomou. Mas fala conosco, caia por terra todo o cansaço, tudo aquilo que nos preocupa. Nos leva, Pai, a nossa mente, agora o nosso espírito cativo à sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Matar, roubar e destruir. Esse é o grande objetivo de Satanás. Roubar o seu sonho, matar a sua esperança, sim ou não? Destruir a sua família. E é real isso. Não é? Nós vimos domingo, não é? Todo o processo que Jesus Cristo passou com Satanás quando ele foi tentado no deserto. Que ele se preparou jejuando. Então, na verdade, amados, Satanás, que é o ladrão, ele vem para isso. Então, nós devemos, em nome de Jesus, através do Espírito Santo, ter o quê? Esse entendimento. Porque muitas vezes nós vamos caminhando e nos esquecemos do quê? De que algumas coisas vão acontecendo na nossa vida mediante o quê? A ação do inimigo. Sem que a gente possa o quê? Perceber. E isso passa por cura e libertação. Porque a principal característica do diabo é o quê? É imitar a Deus. E uma das principais características dessa imitação é a trindade satânica. Imitar o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E nós temos e precisamos ter esse entendimento. Porque quando nós vamos lá para Apocalipse, a palavra de Deus diz que primeiro será julgado quem? O anticristo. Depois o falso profeta e por último quem? O dragão, o diabo. Então, o inimigo, ele faz o quê? Ele imita a Deus. Sendo que o dragão, ele quer o quê? Imitar a Deus. Aí ele cria a figura do anticristo, que será um reinado, não é? Mundial, um reinado político, e nós sabemos disso, cujo objetivo é o quê? É combater quem? A Jesus Cristo. A levantar um exército para quê? Para ir contra o quê? A palavra de Deus. E sabemos também do falso profeta. O que é o falso profeta? O falso profeta, ele será levantado para quê? Para dar o quê? Cobertura, para falar, esse é o anticristo. Apresentando um líder mundial da religião, religioso, que vai o quê? Chancelar o anticristo como sendo o quê? O líder mundial. Que é exatamente o que o Espírito Santo faz com quem? Com Jesus. Apresentando Jesus Cristo. Então, mas eu não quero entrar nessa área escatológica, porque nós sabemos que estamos nos finais dos tempos. E a palavra realmente, ela vem o quê? Para nos dar entendimento. Porque nós temos que ter o entendimento do quê? Do dragão. Nós temos que ter o entendimento do quê? E os pontos de atenção, e o principal é nós sabermos do dragão, do diabo, que ele tem agilidade, ele tem força, e ele é absolutamente sagaz. O que é uma pessoa sagaz? Ele é esperta. Mas uma coisa importante que eu e você temos que saber em nome de Jesus, que eu ouço alguns pastores dizendo até
Até me arrepia. O único ser onipotente, onipresente e onisciente, quem é? É Deus. Amém ou não? O diabo, ele é um anjo caído. Ele não é onisciente. Ele não é ele não tem isso. O que acontece é que nós damos as nossas brechas para que ele entre conforme o quê? Aquilo que a palavra diz. Então, se eu digo que eu sou um crente, se eu digo que eu sou um cristão, se eu professo Jesus Cristo como Senhor e Salvador, logo eu preciso o quê? Seguir a palavra. Então, se por algum motivo eu não sigo a palavra, o que acontece? Eu crio brecha para que o diabo o quê? Me arrebente. Amém ou não? É importante nós sabermos isso. Ter essa consciência de que se nós temos o conhecimento de fazer o correto e não fazemos, nós temos que ter absoluta certeza de que nós estamos criando brecha a quem? Ao diabo. Quando você se aprofunda em Apocalipse, nós estudamos Apocalipse, a palavra de Deus diz que essa batalha desse mundo, ela será ganha na palavra. Sim ou não? Acabou. A palavra quem é? É Jesus Cristo. Então, em nome de Jesus, se nós temos algumas dificuldades, eu tenho as minhas dificuldades. Amém ou não? Então, nós temos que ter o que? Essa absoluta certeza de que a nossa palavra, por Jesus Cristo, ela é viva e eficaz. Mas a gente precisa caminhar, é como você trabalha numa empresa, irmão. Empresa tem concorrência ou não? Sim ou não? Você pode falar qualquer coisa na empresa? Você pode confiar no seu melhor amigo da empresa? Você pode fazer isso? Não é que você tem um espírito de... Não é que você tem um espírito de confiança, de desconfiança. Mas você, quando entra na empresa, você já entra meio, opa, é só comigo que acontece isso? Por quê? Porque a empresa é cercada realmente de um ambiente hostil. E o diabo, ele usa muito o quê? Essa atmosfera. Para fazer o quê? Para fazer com que você saia dos trilhos e da palavra. Então, que em nome de Jesus a gente tenha o quê? Essa absoluta consciência de quem é o quê? O inimigo. E eu separei aqui, não é? Alguns nomes e significados de como o inimigo ele é conhecido. O primeiro, que é o mais forte, é o diabo, que é o diabolos. Diabo quer dizer o quê? Jogado de um lado para o outro. Então, o grande objetivo do diabo na minha vida e na sua vida qual é? É que a gente fique o quê? Sendo jogado de um lado para o outro, com vento de doutrinas. Então, que em nome de Jesus a gente saiba que o diabo, para fazer isso, ele divide, ele calunia, ele levanta falsos testemunhos, sim ou não? Então, que em nome de Jesus a gente saiba o quê? Em nome de Jesus a gente saiba essas características. Porque muitas vezes isso está acontecendo nas nossas vidas, mas a gente não acredita isso a uma ação o quê? De Satanás. E ela é uma ação satânica, sim ou não? Que o diabo ele usa pessoas. Sim ou não? Ele usa circunstâncias. Porque ele é um manipulador. Então ele quer te tirar e quer me tirar do quê? Do alvo que é Cristo Jesus. Outro nome que ele se faz, que é Satanás. Satanás quer dizer o quê? Adversário. Ele é o nosso adversário, irmãos. Ele é o adversário de Deus, ele é o nosso adversário. Ele é o maligno, cuja essência é o quê? É o mal. Nota, em nome de Jesus, eu não estou fazendo nenhuma apologia ao diabo.
Amém ou não? Eu só estou querendo que, em nome de Jesus, o nosso espírito saiba que existe um ser maligno que quer o quê? Nos destruir. Ele é o pai da mentira. E essa paternidade, ela é única dada a quem? Ao diabo. E principalmente eu quero que você abra um texto, porque esse diabo, ele não é só para nós na igreja. Ele não é só para mim. Ele não é só para você. Ele não atua só querendo, como um leão, o quê? Nos tragar. Ele fundamentalmente, vá lá comigo em 2 Coríntios. Segunda Coríntios 4. Que a gente saia, em nome de Jesus, com essa palavra no coração. 2 Coríntios 4, a partir do verso 1. 2 Coríntios, capítulo 4, versos de 1 a 4. Por isso, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas ocultas que trazem vergonha, não agindo com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. E assim, pela manifestação da verdade, nos recomendamos a consciência de todos na presença de Deus. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que ele está encoberto, nos quais o Deus em letra minúscula deste mundo, Satanás, cegou o entendimento dos descrentes, para não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Essa palavra, ela é uma palavra dura. Ela é uma palavra que eu e você precisamos crer e deixar no nosso coração. Beelzebu, o diabo, o capeta, o leão, ele cega o entendimento daqueles o quê? Que ainda não conhecem a Jesus. O meu entendimento ficou cego durante 44 anos. E através de muita oração, de amigos, de irmãos em Cristo, eu hoje estou aqui pregando a palavra. Então, esse culto de cura e libertação não é só para mim, não é só para você. É para que a gente ore também para aqueles o quê? Que estão com entendimento cego. Então, que em nome de Jesus a gente saia daqui com essa consciência. Então, você tem um amigo, um parente, um irmão, seja lá o que for, longe da palavra de Deus, ou que ele ainda não conheceu a Cristo, quem está cegando o entendimento dele? É o diabo. Amém ou não? Então é o caso. Você tem algum amigo que você está orando? Algum parente? Ele está sendo cegado por quem? O entendimento dele por quem, amados? Por Satanás. Aí essa pessoa se converte, amém? Como eu e você nos convertemos num determinado momento. Aí essa pessoa se converte e vem para a igreja. Ela vem totalmente liberta? Sim ou não? Ela vem totalmente curada? Claro que não. Existe muita coisa para ser trabalhada na vida dela, como precisa ser trabalhada na minha vida e na sua vida. Só que a gente precisa ter esse entendimento de que às vezes algumas coisas não acontecem na nossa vida mediante o que? A ação de Satanás.
Não que a gente está, às vezes, com brecha, não é isso. Mas que Ele também, Ele nos cega o quê? Entendimento. Então, que em nome de Jesus, a gente ore hoje, para que o Espírito Santo do Senhor nos dê entendimento. Que caia por terra na nossa vida se há alguma ação satânica nos vendando os olhos. E isso pode acontecer. Amém ou não? Isso pode acontecer. O nosso entendimento, ele pode estar o quê? Cego em algumas áreas. Então eu oro em nome de Jesus, que nós tenhamos esse entendimento, de que há um inimigo. Ele não é poderoso. Poderoso é Deus. O inimigo age mediante a vontade de Deus. E nós falamos isso já. Mas que em nome de Jesus a gente tenha essa consciência. Que a gente ore. Que a gente busque o quê? A cura. Que a gente busque a libertação. E hoje é o dia para nós buscarmos a cura e libertação mediante se há algum sopro do diabo nas nossas vidas. Se há alguma coisa que impede de nós caminharmos, sendo cativos pela ação do diabo, algum medo, alguma decepção, amém ou não? Alguma briga, alguma discussão, alguma palavra maldita. E essa é a grande oportunidade que nós temos, para orar, para clamar. Porque às vezes nós estamos envoltos dentro do quê? De uma estratégia satânica e não sabemos. Como é que eu vou saber? Orando, jejuando, buscando, clamando. Algumas coisas não acontecem nas nossas vidas porque estamos cativos. Nós estamos presos. E eu vou falar uma coisa para você. Às vezes nós temos essa consciência, mas nós não queremos mexer na ferida, porque dá trabalho. Então é Jesus Cristo querendo te curar e você não querendo ser curado. É Jesus Cristo querendo abrir uma janela que está fechada numa área da sua vida e a gente não deixa. E a única coisa que pode permitir, irmão, é por isso que eu louvo a Deus que nós estamos aqui, é a palavra. É ela. Então, é nesse ambiente, nessa esfera que o Espírito Santo está atuando. Eu vou orar, mas eu gostaria que você orasse. Mas que você orasse. Que não seja mais um culto. E depois, pontualmente, quem quiser, eu vou ungindo, eu vou orando. Em nome de Jesus, amados. Nós temos um caminho longo com Cristo ainda. Nós temos muita coisa para fazer. Na nossa família, no nosso ministério, na nossa empresa. Mas que a gente deixe Jesus Cristo entrar em áreas que nós ainda teimamos de deixar escuras.